Olá, Juca. Olá, querido Gilberto Carvalho. É uma alegria participar desta entrevista. E principalmente para falar de um tema que tem ocupado as rodas, os comentários, os documentários e a vida de pelo menos 33 milhões de pessoas nesse país, que é a fome. Mais de 116 milhões de pessoas que não se alimentam bem todos os dias. E a fome tem que ser a prioridade para todos nós que sempre defendemos um Brasil justo, democrático, igual e solidário. Por isso, perguntar para você sobre a fome significa um modo da gente reconhecer a realidade, mas pensar no futuro. Eu me lembrava aqui que a nossa família tem muita ligação com esse tema quando a gente morava aqui num bairro central de Londrina, perto da rodoviária e da ferroviária, e que as pessoas desciam 2 quadras até chegar na nossa casa. Iam pedindo alimentos para as pessoas que diziam assim: aqui nós não damos, mas vão ali na casa da dona Geraci, que é a nossa mãe, a dona Gera, que ela sempre dá. E essa era mesmo a orientação. Nós vamos sempre dar um pão, um leite, uma comida, e quando não tiver, nós vamos olhar para as pessoas e conversar com elas, perguntar de onde elas vieram, o que elas estão pensando em fazer, para onde elas vão. E o Gilberto sempre participou muito, né, desse processo, na sua trajetória de vida. Então, Gil, eu quero te ouvir, né, nós todos queremos te ouvir falando disso. Qual é a realidade da fome no Brasil hoje, com 35 milhões de famílias no cadastro único, o que significam 90 milhões de pessoas em situação de pobreza? E qual é o significado, não é, da fome num processo de construção de um novo tempo, de um novo futuro, de um novo desenvolvimento? Muito obrigada por essa oportunidade e um grande beijo para você, meu irmão, e para você, Juca. Obrigada. Apenas para quem eventualmente não tenha percebido exatamente, quando a Márcia fala ao meu irmão, não é apenas uma expressão carinhosa, afetuosa entre pessoas que se gostam, são irmãos de verdade. Por favor, seu Gilberto. Seu Juca, essa surpresa não estava no script. Muito obrigado. A minha irmã tem um papel importantíssimo nesse combate à fome, porque junto com o Patrus Ananias ela coordenou o processo do Bolsa Família e todos os programas sociais de implantação do SUAS, que foram fundamentais no processo de extinção da fome naquele período. Mas eu concordo com a Márcia, se tem uma chaga que nos machuca profundamente, é justamente essa realidade atual. Eu estou aqui em São Paulo atualmente e andar pelas ruas de São Paulo é um exercício trágico de dor, de desespero, de impotência, de raiva, por que isso está acontecendo com o nosso povo. Sabe, Juca, na minha juventude, além do que a Márcia já contou, quando eu fui morar na favela, era muito comum levar as crianças que morriam para serem sepultadas. E eu me lembro que os atestados de óbito daquelas crianças eram invariavelmente, na verdade, uma sentença de condenação da nossa sociedade, porque era desnutrição e broncopneumonia e desnutrição. E quando aquele caixãozinho descia a terra, a gente tem aquele costume tradicional de jogar um punhado de terra. E eu lembro que eu pegava aquele punhado de terra e eu jogava, muitas vezes chorando, e jurava para aquela criança que minha vida toda eu não ia descansar enquanto eu não visse o fim dessa condenação. Isso norteou muito a minha vida. E eu só fui para o PT e só fui para o governo Lula quando eu tive certeza, que eu tinha certeza que esse era o objetivo fundamental daquele governo. Porque o Lula, como todo ser humano, tem um monte de defeito. Eu que conheço ele mais de perto, conheço bastante. Agora, tem uma virtude essencial, que é esse objetivo, é acabar com a fome. A alegria dele, Juca, naquele gabinete, é quando a gente levava estatísticas do emprego que crescia e do fim da fome.
essa foi fundamental, vamos dizer assim, o objetivo central, era o foco do governo. Erramos numa opção de coisa, mas nisso nós acertamos. Porque o bicho velho botava isso como... Ele dizia, pessoal, vamos acabar com essa história de pobre ser dívida. Eu lembro ele dizendo para o Palocci, ministro da Fazenda, Palocci, acabou essa merda de investimento, dinheiro para rico é investimento e dinheiro para pobre é despesa. Nós vamos inverter, porque despesa a gente procura cortar, investimento a gente quer aumentar, eu quero aumentar. Não tem investimento maior do que mais importante do que no ser humano. Isso marcou profundamente esse governo e foi se espalhando por todos os ministérios e tal, com uma lógica e com uma obrigação. É por isso, Juca e companheiras e companheiros, que nós estamos construindo uma espécie de rede de apoio, de rede de sustentação dos mais pobres. Os programas sociais foram como fios que foram se cruzando e deram conforto, deram suporte aos mais pobres. A fome não se combate dando prato de comida, claro que também é meritório isso, mas se combate criando condições de a pessoa sobreviver com dignidade, com trabalho, com moradia, com saúde, com educação, enfim. Então, se tem um orgulho que a gente pode manifestar, Juca, e tristeza ao mesmo tempo, foi o momento em que a ONU, a FAO, reconheceu que o Brasil estava livre da fome endêmica. E por isso que a tragédia que mais nos dói é essa também. E eu vejo agora que, se Deus quiser acontecer essa mudança, nós não tem outro dever mais importante do que fazer uma enorme concentração de esforços que envolva governo e sociedade para acabar com a fome. E é possível, nós já demonstramos que é possível. Portanto, não se explica num país como esse o que está ocorrendo, é uma injustiça, é um sinal de uma crueldade, porque, Juca, sabe o que foi pior? Quando veio o golpe, a primeira coisa que eles começaram a fazer foi o tal da política do teto de gastos, que só atingia os pobres, não o dinheiro que ia para os bancos. E a partir dali, Juca, cruelmente, cuidadosamente, foram cortando ou fragilizando cada um desses fios que nós tínhamos construído. E aí a rede abriu e as pessoas caíram. Então essa reconstrução é uma imposição que a ética se coloca para nós necessária e urgente.